Salve galera do canal Zabinho, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje é aquele tipo de vídeo que eu sei que vocês curtem. É um comparativo entre o nosso queridinho AirAux e o nosso QCY QS1, moleque. Mas antes de começar essa bagaça, já vou avisando, por favor, se inscrevam se você não for inscrito, deixa aquele likezinho maroto no final do vídeo, se vocês acharem que eu mereço, e por gentileza participe das minhas pesquisas pra gente ver o que vai trazer aí pro canal ou não. Enfim galera, vamos pro vídeo. É isso aí galera, hoje é aquele comparativo maroto, true da true, do começo ao fim. Mas antes de começar a falar sobre isso, deixa eu avisar vocês que infelizmente os meus fones estão meio que demorando pra caramba pra chegar no Brasil. E por esse motivo eu vou acabar atrasando um pouco os vídeos relacionados ao comparativo com o nosso GT1, GT1 Pro, GT2 também. Mas se tudo der certo, até dezembro deve chegar esses fones aí pra gente conseguir fazer aquele mega comparativo 2019. Que se você acha uma boa ideia, participe das minhas pesquisas aí, que eu tenho certeza que vocês querem esse mega comparativo de custo-benefício de 2019. Com alguns fones que também são de 2018, mas que ainda estão na boca do povo, galera. Como é o caso do nosso QS1 da QCY. Mas, sem muita enrolação, vamos pro nosso comparativo e foda-se. É isso aí, galera. Vamos. Mano, pesado. Vai ser pesado, mano. Segura. Vamos lá, galera. Olha aqui, na minha mão direita temos o nosso queridinho AirAux ou AirMax, como eu gosto de falar. E na nossa mão esquerda está o nosso queridinho QCY QS1, rapaziada. Vai ser do balacobaco esse comparativo, moleque. Vem. E como de praxe, sempre que eu faço um comparativo, eu lembro das caixas, né, do unboxing de cada fone. E infelizmente, assim, não é infelizmente, né? Porque os dois fones vieram com o mesmo conteúdo, não teve nada demais, não veio nada faltando. Então, por esse motivo, a questão de unboxing, caixa, não vai ponto pra nenhum dos dois, porque eles são a mesma bosta, tá ligado? Agora, vamos falar sobre a case, moleque, porque a case é um dos pontos principais, um dos pilares desses fones sem fios. E, vamos lá, analisando aqui as nossas cases. Primeiro, vamos analisar o nosso AirAux, moleque, dá um bisu aqui. Porque a case do AirAux é bem bonitinha, você olha assim por cima, você até acha que é emborrachado, mas é apenas um plástico fosco, tá ligado? Mas é bem bonitinha. Vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que é atrás, bonitinho, pá. A frente aqui do encaixe, bonitinho. Vocês podem ver que a entrada do carregador é do lado direito, né? Junto com o seu LED, moleque. Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhadinha. Cara, sinceramente, olhando por dentro, ele é um dos cases mais bonitinhos no design interior que eu já vi, tá ligado? Já tô dando meio que um spoiler da pontuação, tá ligado? Mas esse aqui é o nosso queridinho AirAux. Vamos agora olhar a case do nosso QS1 da QCY, moleque. Já dá pra ver aqui, bonitinho, a criança já logo de cara. Vou colocar aqui nesse ângulo pra vocês darem uma olhadinha, pá. De lado, bonitinho. Aqui atrás que ficam os LEDs e a entrada para o carregador, né? Aqui vocês por cima, bonitinho, já dá pra ver as crianças fofa. E aqui por baixo que, né, não é tão assim importante. Mas vamos lá, galera, vamos falar sobre design. Agora que vocês já viram a case junto comigo, e aí, qual case vocês acham bonitinha? Sinceramente, eu considero as duas meio que um trambolho. Mas, no quesito design, eu ainda... Agora fiquei na dúvida, vou ser bem sincero, mano. Eu vou no AirAux porque ele tem a tampa, pelo menos. Assim, o nosso QCY QS1, ele é bonito sim, ele é legalzinho, ele é interessante. Mas, sei lá, eu sinto falta de uma tampa pra poder, né, guardar direitinho os seus fones. E outro, o design interno é muito bonito também. Então, por esse motivo, o nosso case do AirAux já inaugura o placar, moleque, tá ligado? Então, um pontinho pro nosso AirAux aí, foda-se. Vamos falar agora que a gente já falou sobre o design, sobre portabilidade das cases, moleque. Sinceramente, como eu já havia falado, eu considero os dois meio que um trambolho, tá ligado? Mas assim, deixa eu ver... Colocar isso aqui, ó, lado a lado. Vocês podem ver que a largura é quase a mesma entre um e outro. Só que, né, o nosso AirAux
ocupa um pouco mais de espaço, tem um volume maior, tá ligado? E, bom, deixa eu ver aqui. Bom, eu considero mais portátil o nosso QS1, moleque, porque, querendo ou não, a case do nosso queridinho AirAux é grande, né? É um trambolho acima do trambolho que já é o da QCY, né? Então, pontinho pro nosso QS1 na questão portabilidade, moleque. Galera, o nosso QS1 da QCY é de 2018, já o nosso AirAux, ele é de 2019 e, infelizmente, os dois têm entrada do tipo micro USB e, meio bosta, né? Então, por esse motivo, nenhum dos dois ganha esse pontinho na questão de tipo de entrada, tá ligado? Vamos falar sobre o peso. Além da portabilidade, o peso também é algo importante, porque não adianta nada você ter um bagulhinho minúsculo, mas que ele é bem mais pesado que algo maior, por exemplo. E comparando assim, bem diretamente, nosso case do AirAux, ele é um pouquinho mais pesado que o nosso QSY, e eu já vou avisando que, além de grande ser mais pesado, não tem o porquê de tudo isso. Mas já vou falar sobre esse item que vai vir mais pra frente, tá ligado? Então, por esse motivo, pontinho pro nosso QS1 por ser um pouquinho mais leve que o nosso case do AirAux. Galera, vamos falar sobre as LEDs da case. Vamos começar aqui pelo nosso AirAux. Moleque, vocês podem ver que tá piscando, se eu não me engano. Parou? Não, tá piscando ainda, tá ligado? E, assim, o LED do nosso case AirAux, ele mostra pra você quando ele carregou, terminou de carregar na tomada e como que está a bateria durante o dia a dia, né? E, isso é bom pra caramba, porque normalmente em algumas cases você não tem esse tipo de acompanhamento. E é o que acontece com o nosso QS1, moleque. Os LEDs só apontam pra você quando terminou de carregar a case na tomada, moleque. Então, durante o dia a dia, você fica meio que refém, sem saber quantos % de bateria tem ainda na sua case. Então, por esse motivo, o nosso AirAux ganha seu pontinho pela questão do LED, que é mais informativo que o nosso QCY, né? Vamos lá, galera, vamos falar sobre algo que é muito mais importante que os pontos anteriores, ou seja, esse ponto se sobressai sobre qualquer um dos pontos anteriores, moleque. Vamos falar sobre a bateria da case, que é algo, super importante. Vamos começar aqui pelo nosso AirAux. Ele te dá apenas 10 horas a mais além da bateria do fone, caso você deixe carregar até o final, né? Então, vamos supor que você tenha 14 horas totais com este case e com o fone. Já o nosso QCY QS1, moleque, meu Deus, pera, ele tá até aqui na cola. Ele te proporciona mais 20 horas, moleque. É o dobro do tempo. Ah, vá, né? Porque só fazer a continha de padaria ali, né, moleque? E, sinceramente, ele é mais leve, ele é menor na questão de volume do que o nosso AirAux. E, não tem muito o que pensar nisso, né, moleque? Então, esse é um baita ponto pro nosso QCY, moleque. Pontinho pra ele, foda-se. Galera, vamos falar sobre um pontinho extra que a gente tem aqui em um destes fones, galera, que é a questão do encaixe do fone na case, tá ligado? Vou pegar aqui pra vocês darem uma olhadinha. A gente tem aqui o nosso AirAux, esse aqui é o lado direito, tá ligado? E ele estava no lado esquerdo, ou seja, o nosso AirAux te permite que você pegue o seu fone na orelha, abra o case e jogue lá dentro, foda-se o lado, tá ligado? Já o nosso QS1, que da QCY, ele é meio que obrigatório você colocar do lado correto, porque do outro não dá pra encaixar. Então, assim, sinceramente eu acho isso interessante por causa da correria do dia a dia. Então, eu vou dar esse pontinho extra pra nosso queridinho AirAux, moleque. É isso aí. É isso aí, galera. Agora vamos falar sobre os fones. Deixa a case de lado e vamos falar do que importa, que é o fone de ouvido, moleque. Já vou mostrar pra vocês aí terem uma noção de como são os fones, galera. Olha aqui, que bonitinho o nosso querido AirAux com este detalhezinho da argolinha para encaixar melhor na sua orelha. Bonitinho. Temos aqui ele por dentro. E, querendo ou não, ele é um fone bonitinho, moleque. Vamos mostrar pra vocês agora o nosso queridinho QS1, moleque. Ele é bem simples, ele tem uma pegada bem semelhante ao do Redmi AirDots, tá ligado? Não tem muitos detalhes, então é bem simples você mostrar ele aqui, tá ligado? E vamos começar, né, falando sobre a questão de design, rapaziada. Caralho. Temos aqui os dois lado a lado, vocês podem ver, né, que, como eu disse, o nosso
QS1, ele é bem simples, ele segue o mesmo padrão do Redmi AirDots e, querendo ou não, eu prefiro uns fones um pouquinho mais chamativos, tá ligado? Então, por esse motivo, na questão de design, eu vou dar um pontinho pro nosso queridinho AirAux, moleque. É isso aí. Aproveitar que a gente falou sobre design, vamos falar sobre o principal do fone, que além de ser bonito, você tem que ver se ele encaixa direito na sua orelha. Vamos encaixar essa criança aqui pra gente ver como é que fica. Vou colocar aqui o lado esquerdo e vou colocar aqui o nosso queridinho do lado direito. Vejam vocês o nosso AirAux. E aqui o nosso queridinho QS1. Sinceramente, agora com os dois na orelha, eu percebo que o AirAux ele tem um encaixe bem mais, como posso dizer, firme na orelha. Talvez seja por causa daquela argolinha que eu falei pra vocês. E já o nosso QS1 ele encaixa legalzinho também, mas eu não sinto a mesma firmeza que existe no nosso AirAux. Então, no quesito encaixe, né, moleque? O pontinho é evidente que vai pro nosso AirAux. Aproveitando que a gente falou sobre a questão do encaixe, vamos falar sobre a questão de utilização para atividades físicas. Já tive a oportunidade de usar o nosso QS1 para, sei lá, correr na esteira e tal. E assim, consegui usar ele normalmente. Mas, como eu disse, que a questão do encaixe do nosso AirAux bem mais preso. E por isso eu recomendo mais o nosso queridinho AirAux para atividades um pouco mais, como eu posso dizer, agressivas, tá ligado? Então, por esse motivo, o nosso AirAux ganha mais um pontinho, né, moleque? Você tá ligado que o nosso AirAux tá humilhando aqui, né, rapaziada? Aproveitar que a gente está falando sobre a questão de atividades físicas, vamos para o detalhe sobre o certificado. Uma coisa que eu sempre tenho esquecido de falar nos nossos comparativos e a galera sempre me cobra. Então, vamos falar sobre a questão do certificado desses dois fones. O nosso queridinho AirAux, ele tem o certificado IPX6, se não me engano, acho que é esse. Já o nosso QS1 não tem nenhum tipo de proteção ou certificado, né, moleque? Pelo menos foi na pesquisa que eu fiz lá de novo, não tinha nada relacionado a isso. Então, por esse motivo, questão de certificado de proteção contra água, poeira e o caralho a 4, o nosso AirAux ganha mais um pontinho, né, moleque? E a humilhação continua. Galera, vamos falar sobre a questão de conectividade. Infelizmente, esses dois aparelhos têm um probleminha meio que crônico, né? Já vou falar primeiro sobre o nosso queridinho AirAux, moleque. Questão de conectividade, né? Ele, como eu posso dizer, ele tem uma conexão estável, mas ele do nada dá umas cortadas assim, meio que aleatória. E tipo assim, aquele corte rápido na música. Meu, isso é meio ruim. Já o nosso queridinho QS1, moleque, ele morre. Ele literalmente ele morre do nada. Para de funcionar um lado, fica só o outro, aí tem que desligar os dois, ligar de novo. E por esse motivo a conectividade do nosso AirAux é bem melhor, porque ele não morre do jeito que morre o nosso QS1, tá ligado? Então, pontinho pro nosso AirAux aqui também. Galera, vamos falar sobre o delay, moleque, delay. O nosso queridinho AirAux, ele tem um delayzinho um pouco acima da média para esses fones nessa faixa de preço. E o nosso QSY aqui, moleque, ele tem um delay também, mas ele é um pouquinho menor. Então, nessa questão, o nosso QCY ganha um pontinho por ser melhor para usar. Mas não vou falar que a diferença é muito grande. Mas, se a gente tem que escolher o melhor, nesse quesito, o nosso QCY ganha, não tão fácil, mas ganha. Ponto para ele. A questão de microfone, a maioria dos fones deste tipo, eles são meio ruins para você conversar em ambientes que estejam tumultuados, com muito ruído. E por esse motivo, esses dois microfones dos fones, eles são equivalentes, então não vou dar nenhum ponto para nenhum deles, né, moleque? Galera, vamos falar sobre a bateria deste fone, sobre a autonomia deles. Normalmente, o fabricante informa que dá para você fazer 4 horas... Em média, eu consegui fazer 4 horas e 20 minutos com o nosso AirAux e, se eu não me engano, eu nunca consegui passar de 4 horas com o nosso QS1, moleque. Mas, sim, em resumo, não tem como eu colocar um acima do outro, porque a duração média é 4 horas tanto para um quanto para o outro. Então, por esse motivo, não vou dar ponto para nenhum dos dois, porque eles são equivalentes, tá ligado? Um ponto que eu acho que eu levo muito em consideração é a questão da interação com o seu fone. Ou seja, ele tem um botão ou ele tem
um sensor touch. O nosso AirAux, no caso, ele tem um sensor touch, já o nosso QCY-QS1, ele é um botão físico, moleque, ou seja, você tem que enfiar o fone na sua orelha para ativar alguma função. Então, por esse motivo, e que eu adoro em todos os fones que são assim, o nosso AirAux ganha seu pontinho por ser touch e não um botão físico. Outro ponto que eu acho muito importante nos fones é a questão das funções, galera. Ambos os fones têm o play, pause, avança, retrocede música, aciona a Siri ou assistente virtual. Então, por este motivo, como eles são iguais e um não tem, por exemplo, aumentar ou diminuir o volume, eles são equivalentes e nenhum deles vai ganhar pontos, mas volto a dizer que eles têm basicamente as funções mais interessantes do mercado. Não é como um Redmi AirDots que não tem a opção de avançar a música, por exemplo. Então, as funções são boas, mas estão empatados, então não tem um melhor que o outro aqui. É isso aí, galera. Agora vamos falar sobre o que importa, o item que se sobressai por em cima de todos os que eu já falei até agora, moleque, é a questão som. Vamos logo e já vamos falar sobre a questão de volume. O nosso AirAux tem um volume maior que o nosso QS1, moleque, da QCY. E assim, já vou avisando que não é uma diferença pequena como o do Redmi AirDots pro AirAux. E sim, uma diferença até que um pouco gritante na questão do volume, que você sente na hora que, parece que você aumentou um pouco o volume quando colocou esse AirAux na orelha, tá ligado? Então, sem massagem, pontinho pro nosso AirAux na questão volume. Outra questão que eu sou apaixonado é a questão dos graves, rapaziada. Eu fiz aqui o nosso queridinho teste, né? Tanto que, eu senti um grave muito mais interessante, muito mais gostoso no nosso AirAux do que no nosso queridinho QS1. Tendo em vista que o nosso QS1 nunca foi muito bom para essa questão de graves, né, moleque? Então, o nosso AirAux ganha bem tranquilo dele nessa questão, levando em consideração também o volume, enfim, né, muitas coisinhas, tá ligado? E vamos falar sobre o último ponto na questão de som, é a questão do equilíbrio, a questão de distorção, né, do som, moleque. Eu, sinceramente, eu sinto que o nosso AirAux, por ter um gravezinho um pouquinho mais potente, ele acaba, assim, meio que dando aquela distorcida, mas assim, que você percebe se você ficar, assim, analisando o som friamente, tá ligado? E já que o nosso QS1, ele não tem esse grave tão exaltado na música, ele já mantém um equilíbrio melhor, assim, não tem aquela distorção que você consiga perceber, tá ligado? Então, por este motivo, na questão de equilíbrio, eu vou colocar um pontinho pro nosso QSY, moleque, QCY, perdão. Esse aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo true do começo ao fim, moleque. E, como eu disse, eu espero que os outros fones cheguem aí pra gente, pra poder fazer mais comparativos e o comparativo de 2019. E, é isso aí. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like maroto e, participa das pesquisas. E tamo junto e é isso aí. Tem um fliquinho no meu flow, fliquinho no meu flow. Cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water.